Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, nesse modo virtual. Semana passada nós vimos Juízes capítulo 6 e nesse dia nós vamos estar vendo Juízes capítulo 7, a sétima aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Na aula anterior nós conhecemos um pouco a respeito do juiz Gideão. Era aquele que tinha talvez a menor probabilidade de ser escolhido dentre os homens para assumir, para estar à frente do povo como juiz naquele momento. Gideão recebe o nome de Jerubbaal, dado por Deus, por ter uma missão de destruir os ídolos, os altares, derrubar os altares de Baal. E é interessante quando analisamos um pouco a aula passada, nós podemos enxergar em Gideão uma insegurança. Gideão é escolhido por Deus, Deus mostra que estava com ele, mas a gente consegue enxergar essa característica humana de Gideão, de insegurança. Tanto que ele faz diversos testes com Deus para saber se realmente era isso, se era essa escolha que Deus queria, se realmente era ele. E é interessante que é muito parecido com cada um de nós, quando somos escolhidos para uma coisa que nós achamos que não temos a capacidade para isso. Normalmente nós questionamos e achamos que talvez fulaninho seja uma escolha melhor do que a minha. E basicamente foi isso que aconteceu com Gideão, mas vimos assim Deus agindo por meio dele, vimos que Deus de fato estava com ele. E aí no capítulo 7, que nós vamos estudar nesse dia, vamos ver a história, que provavelmente é uma história contada para crianças, assim como a história de Davi e Golias, assim como a história de Moisés, a história de Gideão e os 300 homens. E para isso eu queria convidar você a ler a Bíblia, ler o capítulo inteiro de Juízes capítulo 7, e nesse momento eu quero pedir que você pause esse vídeo e leia o texto na íntegra, leia o capítulo 7 inteiro, e anotando, grifando as partes que você entende como importante, as partes que você entende que te chamam a atenção. Vamos aprender nesse dia sobre como vencer as batalhas do dia a dia. Então faça isso, pause agora nesse momento e leia o texto por completo, ok? Eu aguardo isso. E aí, deu tudo certo? Conseguiu ler o capítulo por inteiro? Agora vamos dar sequência no estudo do capítulo 7 de Juízes. Bem, o texto vai mostrar uma batalha. Provavelmente nem eu nem você vamos participar um dia, ou vamos participar um dia de uma batalha de fato, uma batalha com lanças, com espadas, com canhões, com tiros. Provavelmente nós não vamos passar por isso. Mas, de fato, nós enfrentamos e passamos por batalhas diárias nas nossas vidas. E é sobre isso que eu queria que a gente pudesse refletir um pouco nesse estudo, nessa aula de hoje. O povo passava por um processo de restauração. Até pouco tempo, a gente vê isso no capítulo 6, o povo passou a adorar o deus Baal. E ter diversos altares em suas casas, inclusive na casa de Gideão, inclusive na casa dos pais de Gideão, havia os altares de Baal. E aí Deus manda Gideão derrubar esses altares, Gideão obedece. Inicialmente o povo fica enfurecido com Gideão, mas com o tempo Deus começa a trabalhar essa restauração no povo e o povo começa a se voltar para Deus. E aí no texto nós vamos ver, no texto que nós lemos, nós vamos ver uma grande seleção. Provavelmente você já tenha passado por algum processo de seleção, um Enem, um vestibular, um concurso público, uma seleção de trabalho.
acredito que cada um de nós já tenhamos passado por isso. E o exército de Gideão passa por essa seleção, mas uma seleção diferente, uma seleção organizada por Deus. Então Gideão, ao derrubar os ídolos, restaurar assim essa comunhão com o povo se empolga e ele convoca o povo para a guerra e apresentam-se 32 mil homens. E aí vamos ver que Deus faz essa seleção e vamos ver o objetivo disso, o propósito de tudo isso. O fato é que sobra desses 32 mil homens, 300 homens para guerrear contra os midianitas. E pensando um pouco a respeito das lições que podemos tirar com esse texto, das lições que podemos tirar para enfrentar as batalhas que nós passamos e travamos diariamente, a primeira grande lição que eu queria que a gente pudesse aprender é que mais importante do que vencer é saber como eu luto as minhas batalhas. O texto no capítulo 7, do verso 2 ao verso 7, eu queria que você acompanhasse comigo aqui essa leitura, ou na sua Bíblia, ou aqui mesmo pela essa legenda. Diz o seguinte a palavra de Deus, Juízes 7, do 2 ao 7. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberão a água, lambendo-a como faz o cachorro. Daqueles que se ajoelharem para beber, o número dos que lamberam a água, levando com a boca, foram 300 homens. Todos os demais ajoelharam-se para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande todos para casa os outros homens. Precisamos entender que nesse momento havia uma relação de Deus com o seu povo, meio que uma relação de contrato. Deus tinha um contrato com o seu povo, um contrato onde Deus ajudaria o seu povo, Deus estaria sempre presente com o seu povo, porém o povo precisava estar temente a Deus, obedecendo a Deus, seguindo assim o seu direcionamento. A gente vai ver isso claramente no texto de Êxodo, capítulo 6, versos 7 e 8. Diz o seguinte o texto: eu os farei meu povo, e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra, que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês com propriedade. Eu sou o Senhor. Deus faz essa promessa ao povo lá antes de sair do Egito. Gideão já estava vivenciando essa promessa. O povo já estava na terra prometida, porém havia essa relação de desobediência do povo. Então o povo precisava ser obediente a Deus. Mas a gente vê que no capítulo 6 não era essa realidade. E aí Deus, como eu falei anteriormente, promove essa restauração, o povo se empolga para a batalha e
Deus diz: tem gente demais. E pensando um pouco na batalha, eu queria que você refletisse algo sobre isso. Uma pergunta para você refletir: qual o propósito dessa batalha? Por que Deus fez com que o povo passasse por essa dificuldade, passasse por esse momento, tendo que guerrear com um povo tão poderoso quanto os midianitas? Talvez pensando um pouco como o povo em si, como as pessoas que estavam vivendo aquele momento, aquela batalha estava acontecendo para o povo deixar de ser oprimido, para que eles pudessem conquistar a sua terra de direito, para encontrar a paz. Mas o objetivo de Deus com aquela batalha era completamente diferente. Deus queria que o povo entendesse que eles só estavam passando por essa dificuldade por terem trocado o Deus verdadeiro pelo Deus Baal, Deus minúsculo Baal. Muitas vezes passamos por dificuldades na nossa vida, passamos por batalhas em nossas vidas, simplesmente porque deixamos de adorar o Deus verdadeiro, deixamos de servir o Deus verdadeiro para servir Baal, para servir outros deuses. E eu pergunto a você: qual Deus você tem servido? Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a prioridade com a escolha na sua vida? Vencer a batalha nunca foi o propósito de Deus, mas como vencer? É por isso que Deus diz: tem gente demais. Deus queria que a vitória fosse uma vitória absurda, tão improvável, tão impossível, ao ponto que as pessoas olhassem para a situação e dissessem: só Deus para conseguir que o povo conseguisse vencer essa batalha. E aí a gente vai ver diversos exemplos na Bíblia que funcionam da mesma forma. Por exemplo, na luta de Davi com Golias, o que significa essa luta? O gigante todo poderoso, com os armamentos, o maior guerreiro dos filisteus, contra o menor da casa de Jessé, contra um jovem que nem condição de segurar o seu armamento tinha. Então mostra alguém com uma luta impossível de ser vencida, mas mostra que mas Davi diz, que lutava pelo Deus dos israelitas. O Senhor vem com espada e com lanças, eu venho com Deus Todo-Poderoso. O que é a luta, por exemplo, de Elias com os 400 profetas de Baal? Um profeta contra 400 outros. Parece uma luta impossível de acontecer. É isso que podemos enxergar aqui. Entenda, meu irmão, que a vida, ele é um milagre. A nossa vida é um milagre e é uma batalha constante. E existe uma falta em cada um de nós. Por que Jesus realizou tantos milagres? Jesus realizou milagres porque faltava algo em alguém. Jesus curou um paralítico porque faltava mobilidade a ele. Jesus curou o cego de nascença ou outros cegos porque lhe faltavam visão. Jesus multiplica pães e peixes porque o povo necessitava de alimento. Nós já nascemos com a necessidade, cada um de nós. Já nascemos com a necessidade da salvação. E só por meio de um milagre, por meio da intervenção de Deus, conseguimos acesso a essa salvação. Alcançamos a salvação por meio do milagre de Deus. E as batalhas, a vida, precisamos entender que a vida é uma batalha. E o que mais importa é como vencemos. Como vencemos a batalha é o que importa. Essa é a primeira grande lição do texto. A segunda lição para vencermos as batalhas é que possamos entender que todos nós precisamos de uma equipe.
Versículo 7 diz o seguinte: o Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas na sua mão. Mande para casa todos os homens. Deus estava dizendo para Gideão: esse é o time que eu quero. Gideão, este é o seu time. Entender qual time certo faz toda a diferença. Porque as batalhas, elas são ganhas ou perdidas por causa do time que está comigo. E uma coisa importante de você entender: você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está no time que Deus escolheu para você? Você está no time certo? Você está lutando as batalhas que você deveria estar lutando? Eu fico muito triste em ver muita gente, líderes, pastores, se degladiando, brigando em batalhas em redes sociais, por partidos políticos, por pensamentos políticos. E eu me pergunto, será que é essa batalha que Deus quer que eles lutem? Será que é esse time que Deus escolheu para que eles possam participar? Descubra se a batalha que está enfrentando, meu irmão, é a sua batalha. Descubra isso e só então vá à luta. O time de Gideão foram os 300 homens. Com eles e, obviamente, com a ajuda de Deus, eles derrotaram os midianitas. Então, estar no time certo, no time que Deus escolheu para a minha vida, faz toda a diferença para enfrentar as batalhas. A última lição que podemos tirar do texto: para vencer as batalhas, não tenha medo da batalha. Versículo 3 diz o seguinte: anunciei, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. A primeira vez que eu vi esse texto, o primeiro pensamento assim que eu tive foi: que povo medroso, né? De 32, 22 foram com medo, saíram com medo. E por que esse foi o primeiro requisito de Deus para essa grande seleção? O medo, meu irmão, impede qualquer vitória em qualquer batalha. Isso é tão evidente que no verso 10 mostra que Deus não queria que ninguém estivesse com medo naquele momento. A gente vai ver que depois da saída dos 22.000 homens, Deus percebe em Gideão ainda uma insegurança e ele diz: olha, se você estiver com medo, faça isso. E aí a gente vai ler os versos de 9 a 11 que nos faz entender melhor essa dinâmica. Diz o seguinte: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Então uma pessoa com medo, ele não luta batalhas porque ela se paralisa. O medo nos paralisa diante das circunstâncias, diante das adversidades. Por isso precisamos ter coragem. Você está com medo da sua batalha? Você está com medo de enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades? Isso é normal. É normal ter medo daquilo que foge ao nosso controle. Mas o ensino de Deus nesse dia, nessa lição, para cada um de nós, é que possamos confiar a nossa vida nele.
É confiar os nossos problemas, as nossas dificuldades no Senhor. Entregar a sua batalha, a sua dificuldade, o seu problema a Ele. Dessa maneira, Ele nos enche de coragem, porque sabemos que é Deus que batalha conosco, junto das pessoas que Ele escolheu para nos ajudar. Deus escolhe o nosso time, as pessoas que são próximas, as pessoas que provavelmente vão nos dar força, vão nos dar um conselho para seguirmos em frente. E assim, dessa forma, Ele nos auxilia e nos ajuda nas batalhas e nas dificuldades da nossa vida. E aí Gideão vai ao acampamento, vê como estavam os midianitas, observa que o número dos soldados, dos homens de Midian, era um número muito gigantesco, mas ele ouve algo que muda a intenção do seu coração. Ele muda algo ele ouve algo que muda a sua disposição e passa a encher de coragem assim a sua vida. No verso 13 e 15 diz o seguinte: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o acampamento de Midian nas mãos de você. Deus enche o coração de Gideão de coragem para a batalha e ao mesmo tempo enche o coração dos midianitas de temor. E mesmo com um exército mais poderoso, com exércitos mais numerosos, eles fogem com medo, porque o medo os impede de guerrear. Marcos capítulo 5 conta a história da filha de Jairo. Jairo aborda Jesus, fala que sua filha estava muito mal, estava prestes a morrer. Jesus vai em direção à casa de Jairo para tentar curar a filha dele. Quando chega no momento, ela já estava morta, e diante de todo esse caos, diante de todo esse sofrimento, pessoas já chorando naquele momento, Deus olha para Jairo e fala algo extremamente importante. Mateus capítulo 5, verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então não importa o tamanho do teu problema, não importa a batalha que você está enfrentando, Deus fala hoje com você: não temas, crê somente. Desta maneira Deus deu vitória a Gideão e ao seu povo, e eu tenho certeza que Ele vai dar vitória a cada um de vocês. Um grande abraço a todos, espero que vocês possam ter filtrado coisas importantes dessa nossa aula. Próxima semana nós vamos dar continuidade com Juízes capítulo 8. Um grande abraço.